Paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 19. E o assunto que eu vou conversar aqui é sobre divórcio. Tem muitos assuntos na Bíblia que eu não gosto de falar, mas a gente precisa falar, porque a Bíblia nos orienta a falar. Tem coisas que você não gosta de ouvir, mas você precisa ouvir. Muitas vezes tem coisas que não ecoam bem aos nossos ouvidos, mas nós precisamos ouvir. Como a ideia de Deus não é preencher ego de alguém, mas sim trazer sempre a verdade ao homem, ele fala aquilo que é bom para mim. Os pensamentos de Deus, eles são bons para mim, tá bom? Então aqui fala sobre o divórcio. O divórcio é uma separação, um assunto muito corriqueiro, e nós estamos aí, as pesquisas vêm apontando que há mais pedido de separação, de divórcio, do que pessoas casando, né? Os valores estão sendo invertidos hoje. Nós louvamos a Deus que temos a igreja, e a igreja procura manter os padrões bíblicos, né? Alguns hoje já estão seguindo uma outra linha, mas a Bíblia Sagrada nos ensina de uma maneira correta. Aqui nós vamos ver a leitura do texto bíblico, né? A partir do versículo 2 em diante, quando os fariseus fazem uma pergunta a Jesus. Você observar que existia nos dias de Jesus duas linhas de rabinos. Tinha aquela linha que seguia a Samá, que era uma linha tradicional. No pensamento daqueles rabinos, a separação era só no caso de adultério, certo? E tinha outro, chamava-se Hillel, outro grupo também, eles eram mais liberais. Então eles aceitavam o divórcio com mais facilidade. E você vai ver a pergunta que eles fazem aqui. Eles querem colocar Jesus. A Bíblia diz que tentando Jesus, eles foram tentar Jesus, né? E a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Eles foram tentar com uma pergunta, né? E foram surpreendidos. Se você voltar para o Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 14, você vai ver que João Batista, ele combateu a separação. Quando ele chegou com Herodes, né, o tetrarca, disse: não é lícito possuir a mulher de teu irmão Filipe, porque Herodes havia se casado com Herodias, que era ex-mulher do seu irmão. E por causa disso, João Batista foi parar no cárcere, porque João Batista tinha o sentimento daquele sentimento de Deus, a linha da verdade. Agora eles querem pegar Jesus da mesma forma, colocaram Jesus numa, digamos assim, encruzilhada, mas eles se deram mal com Jesus e fariseu. Vamos ver o que diz aqui o texto. Versículo 3 do capítulo 19 de Mateus. Então chegaram ao pé dele os fariseus e tentando, veja bem, tentando, dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo? O versículo 4, Jesus traz a resposta. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido no princípio que o Criador fez macho e fêmea? Quer dizer, Jesus leva para o sentido de Deus, o pensamento de Deus, a ideia de Deus, aquilo que Deus havia realmente projetado para o homem. O versículo 5 diz assim: e diz: portanto deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá a uma só mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Veja bem, aqui Jesus está trazendo a Bíblia, né, o Antigo Testamento para eles, que eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. Eles eram rabinos, eram mestres, eram os doutores da lei. Então diz aqui, ó, eles agora vêm com uma contra-pergunta para Jesus. Disseram-lhes então: por que mandou Moisés dar-lhe a carta do divórcio e repudiá-lo? Se você for lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo número 14, você vai observar que Moisés ali, ele dá uma liberação, certo? Só que Jesus aqui vai dizer o porquê. Diz assim, Jesus no verso 8: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Ou seja, as pessoas pressionaram a Moisés. Nos dias de hoje acontece muito isso. A política, eles pressionam o governo até o governo ceder. Enquanto o governo não cede, né, as pessoas veem a pressão, em quase que todos os segmentos da sociedade. Né, isso vem aquela pressão. Eles fizeram exatamente, foram até Moisés, pressionaram Moisés,
e Moisés deu a carta do divórcio, certo? Então aqui esses dois grupos, tanto de Samar como de Hilel, eles tinham um sentimento, uma interpretação. Uns que eram tradicionais e a outra ala que era liberais. Então viviam numa espécie de um conflito. Agora eles pegaram Jesus numa situação dessa para ver qual seria a postura de Jesus. Mas Jesus foi bem fácil. No princípio não foi assim. Deus não mudou, Deus não muda. A gente está vivendo uns dias sobre a questão de divórcio. Ela é uma questão assim jurídica. E a gente observa que quando a gente vê numa separação, sofre o marido, sofre a esposa e sofre também os filhos. O marido, naquela ideia de machista, o que ele faz? Alguém diz, a sociedade diz aí, a boca das pessoas diz que o alguém se esquece com outro alguém. O homem, naquele pensamento machista dele, ele já arruma alguém logo, se envolve com alguém para esconder o sofrimento. Mas na verdade, eu não tenho dúvida que também tanto o homem sofre quanto a mulher e os filhos. O homem sofre, mas o homem é aquele tipo, eu lembro-me de José quando estava lá no Egito, os irmãos de José vieram ali, e José, quando reconheceu os irmãos no seu segundo encontro ali, quando os irmãos de José conversavam, a Bíblia diz que José saía dali para ir chorar às escondidas, para não chorar na frente dos irmãos. Tem pessoas que dizem aí que o homem não chora. Ele chora sim. Talvez ele no momento ali quer tirar uma de durão, mas no fundo, quando ele se isola lá no recanto da sua vida, certamente ele vai chorar. Mas muitos homens, naquele pensamento machista, repito eu mais uma vez, eles evitam isso e já se envolvem com alguém. A mulher sofre, eu acredito que duplamente, porque a mulher, quando olhamos para o Éden, há algo muito interessante ali com a queda do Adão e da Eva, quando Deus se dirige para a mulher, ele disse, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então a mulher, ela se envolve com uma pessoa e ela inverte tudo que ela tem naquela relação. Ela foca só naquele homem. Eu gostaria tanto que Deus tivesse dado também esse mandamento para o homem. Mas o homem precisa ser mais temente a Deus. Então o que acontece? A mulher, ela sofre mais, porque ela foca naquela pessoa. Às vezes ela vive uma adolescência, uma infância, uma adolescência, com aquela ideia de se casar, ser uma mãe, e se casar e até que a morte o separe. Mas aí de repente acontece essa frustração da separação. E a mulher, sem dúvida alguma, eu acredito que ela sofre mais, além de sofrer a perda do marido, né, que o abandonou, ela também a preocupação de ter que cuidar dos filhos, porque na verdade vem aquela ideia de pensão alimentícia, mas que a gente olhar essa lei do nosso país, ela é tão triste. Bom seria, digamos assim, que numa separação a lei não fosse apenas aquele valor, mas fosse, digamos, 50% do valor ficar para os filhos. Eu tenho certeza que as pessoas pensariam duas vezes antes de se divorciar. Mas então a gente está olhando aqui, está muito banalizado. As pessoas, quando você pensa que já casaram, já descasaram. A gente vê no meio artístico aí, tem pessoas quando você pensa que já casou, já descasou, já está casado de novo. Essa é a sociedade moderna. Não é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Então a mulher sofre também e em terceiro lugar os filhos sofrem. Eu digo isso porque o meu pai se separou da minha mãe, era 6 anos de idade, como irmão mais velho dos homens, eu muito sofri e via minha mãe sofrendo. A minha mãe era aquela pessoa discreta, mas às vezes eu ficava de cantinho observando que ela era uma pessoa que amava muito meu pai e ela sofria. E eu acabava sofrendo já por causa da minha mãe. E por causa disso eu tive uma infância muito cruel, só Jesus na causa. Para minha felicidade, eu me encontrei com Jesus aos 7 anos. Jesus veio e preenche todo esse vazio da nossa vida. Mas foi muito difícil a minha vida na infância e adolescência sem a presença masculina do meu pai. Entendeu? Então, a gente vê, principalmente naquela época, que era muito tradicional, uma separação, Deus o livre. Se você se apresentasse num colégio, seu pai separado da mãe, bom, você era olhado com muito desprezo. Hoje não, a sociedade já está tão acostumada que já não liga para isso.
Mas a minha mãe caprichosamente nos criou todos, e hoje eu sou um servo de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que já dorme no Senhor, mas que foi um exemplo de mulher. Ela não recuou, mas avançou e procurou nos educar no caminho do Senhor. E quando eu olho também, o homem, ele vive essa vida, arruma outra, segue, a mulher fica sofrendo, às vezes esperando o retorno do marido, que muitas vezes não vem, e ela naquela expectativa dele voltar, ela acaba não se envolvendo com ninguém, mas chega um determinado momento que ela desiste dele e tem que seguir a sua vida. E os filhos agora vão ter que conviver num ambiente, muitas vezes ter que chamar de pai para alguém, conviver num ambiente totalmente diferente daquilo que poderia ter sido a questão do pai junto. Então, é muito importante aqui, antes de se divorciar, pensar bem. E nós vamos ver aqui, é claro que o tempo não vai permitir, mas vamos ver aqui algumas causas do divórcio. A primeira causa do divórcio, que a gente observa, pelo que a gente pesquisa, é justamente a traição. A traição é algo terrível. A traição, ela quebra esse pacto, esta aliança, que o casamento ele é uma aliança. E ele quebra. E quando quebra isso aí vem a falta de confiança. Uma certa feita eu vi uma matéria de uma grande atriz de um canal de televisão aí. Esta mulher foi muito famosa na década de 70, 80, aí eu me lembro, eu era adolescente, jovens, e acompanhei esta mulher. E esta mulher, ela fez muito sucesso, tanto em novelas, como em filmes também. E depois essa mulher veio se converter a Cristo. E numa entrevista a um servo de Deus, e ele fez uma das perguntas para ela: qual foi a maior dor que a senhora já sentiu até hoje? Ela disse: olha, eu já perdi muitos amigos para a morte, eu já perdi filho, eu já perdi irmão, eu já perdi sobrinho, já perdi a minha mãe, ela disse. Mas a maior dor não é nem perder uma mãe, a maior dor é uma traição. Você que talvez está me acompanhando neste vídeo aí, se você tem a sua esposa, pense bem nessa dor que você pode causar para alguém ao trair. Pense bem, reflita. Jesus disse: o que quereis que os homens façam, façai-vos também. Então, se você quer colher o bem, você tem que plantar o bem. Eu tenho a minha esposa, graças a Deus, e louvo a Deus, quase 40 anos de relacionamento, e eu sempre digo, ela sempre foi uma esposa fiel a mim. Eu não tenho dúvida disso. Colocaria minha mão no fogo por ela, porque sei que ela sempre foi uma mulher fiel a mim. E ela foi acometida de uma enfermidade, teve um AVC. E até hoje eu cuido da minha esposa. Eu cuido dela e amo ela. Uma madrugada dessa eu estava na cidade de Marina Pimentel. Eu me acordei, eram umas 5 da manhã, e o Espírito Santo falou no meu coração: cuida bem da minha serva. Eu me perguntei: meu Deus, mas eu tinha me esforçado para cuidar bem dela, mas a ordem de Deus que ecoou dentro de mim: cuida bem da minha serva. Você tem que cuidar bem da sua esposa para evitar o divórcio, evitar a separação, né? Porque é muito importante esta convivência. Se a minha esposa tivesse no passado me traído, será que eu abandonaria o emprego de 17 anos para cuidar dela? Jamais faria isso. Mas a fidelidade dela, o amor que ela sempre teve por mim, me levou a fazer isso. Isso é muito importante para você que é jovem, que vai casar, para você que já é casado. Reflita antes de trair a sua esposa, não esqueça a dor que você pode causar nela. Então a primeira causa do divórcio que a gente observa aqui vem exatamente a traição. A segunda causa é a falta de amor. Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E este amor está no cônjuge. Você não vê mais aquele amor que se tinha antigamente. As pessoas ficavam velhinhas. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma pessoa dizendo: eu tenho 50 anos de casado, eu tenho 40 anos de casado. Que coisa linda a gente ouvir um relato de pessoas assim. Nós sabemos que somos seres humanos, pensamos diferente, mas é muito importante esta unidade. Não esqueça que o casamento, só quem está autorizado na separação é a morte. A morte é o único que tem o poder de separar um casamento. O divórcio, isso é coisa criada pelo homem. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você tem que preservar o seu casamento. Não esqueça que é uma oportunidade única de ter esposa aqui, de ter esposo aqui, de ter neto aqui, de ter genro aqui. É a única oportunidade, porque Jesus disse que no porvir nem se casa e nem se dão em casamento.
Em breve estarei gravando mais um vídeo, que é a continuação desse vídeo sobre a questão do divórcio. E eu vou falar mais algumas causas que levam à separação e mostrar também na Bíblia o segredo para manter um casamento até que a morte separe. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima mensagem.